Elon Musk, ao comprar o Twitter, escancarou a influência do governo nas redes sociais. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Peter Turgunia. A compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk foi um dos assuntos mais comentados no ano passado. Não apenas o valor desembolsado pelo dono da Tesla, os nada modestos 44 bilhões de dólares, chamaram a atenção neste processo, todo o desenrolar da compra, com suas idas e vindas, ações judiciais, quase desistências por parte de Elon Musk, tudo isso tomou o noticiário por muito tempo. Porém, o que mais chamou a atenção, especialmente após a conclusão da compra do Twitter, foram as mudanças realizadas pelo próprio Musk na rede social. Um dos objetivos alegados pelo bilionário para a compra do Twitter foi garantir que a liberdade de expressão tenha prioridade máxima nessa rede social. A partir dessa premissa, Elon Musk começou a realizar uma investigação nos bastidores da empresa, tanto no aspecto de recursos humanos envolvidos, quanto no campo das informações que, até então, eram mantidas sob sigilo absoluto no Twitter. E como muita gente poderia esperar, o que ele descobriu foi uma extensa interferência do governo dos Estados Unidos na plataforma, com o intuito de defender determinados interesses de determinada classe política americana. Portanto, vamos contextualizar todo esse processo que culminaria naquilo que se tornou conhecido como os Twitter Files, os arquivos do Twitter. Logo ao assumir o comando da empresa, depois das muitas idas e vindas, em 27 de outubro do ano passado, Elon Musk iniciou um esforço para cumprir sua promessa de dar mais credibilidade e transparência ao Twitter, além de reduzir custos, é claro. Nos primeiros dias de comando da empresa, Musk demitiu o presidente executivo Parag Agrawal e vários outros diretores. Logo em seguida, o bilionário afirmou, utilizando sua própria rede social, que o pássaro foi liberado. Já no mês seguinte, Elon Musk demitiu metade dos 7.500 funcionários em atividade na empresa, sob a justificativa de enxugar custos para tornar a empresa lucrativa. Em dezembro, mais 100 funcionários foram demitidos por não assinarem um termo de confidencialidade enviado por e-mail. Nem mesmo a sede do Twitter aqui no Brasil ficou de fora. Diversos funcionários da empresa no país foram demitidos desde novembro, sendo que Musk determinou a demissão de todo o departamento responsável pela moderação de conteúdo, justamente um dos pontos mais sensíveis da gestão de Elon Musk no Twitter. Essas ações por parte do bilionário podem nos induzir à conclusão que a culpa do direcionamento político do Twitter para o espectro da esquerda era, no final das contas, de seus próprios funcionários. É certo que não se pode descartar a influência que os empregados do Twitter tiveram na manipulação de determinadas informações, na intenção de prejudicar a direita norte-americana. Nós, inclusive, já falamos sobre esse aspecto aqui no canal no vídeo Elon Musk enfrenta a revolução dos gerentes, o comunismo que aparece em empresas privadas. O link está na descrição. Porém, no caso do Twitter, o buraco é bem mais embaixo. O interesse particular de determinado funcionário ou grupo de funcionários pode sim ter impactado na direção ideológica adotada por determinada empresa. Isso, contudo, não é suficiente para fazer com que a organização como um todo se submeta a atitudes que poderão se reverter, no final das contas, em prejuízo para a própria organização. A única justificativa para a quantidade de medidas tomadas pelo Twitter para prejudicar determinados grupos ideológicos, afastando grande parte do seu público da plataforma, é a pressão política que a empresa sofria por parte do próprio governo americano. E essa convicção se torna mais forte quando analisamos a primeira grande ação de Elon Musk em seu objetivo de trazer mais transparência à plataforma, a liberação dos citados Twitter Files, ou arquivos do Twitter, um conjunto de documentos liberados por Musk para um grupo de jornalistas que vem sendo publicados com consistência desde o início de dezembro de 2022. Dentre os tópicos abordados pelo Twitter Files, aparecem questões como a criação de listas negras de usuários no Twitter, intervenção de agências estatais na plataforma e esforços coordenados para a promoção de censura e de desinformação. Por meio de diversas publicações, os jornalistas que tiveram acesso aos dados sigilosos do Twitter trouxeram à tona o grau de intervenção promovido pelo governo dos Estados Unidos naquela rede social, e com claro interesse de privilegiar uma narrativa progressista ligada ao Partido Democrata. Ironicamente, as publicações foram feitas no próprio Twitter. A seguir faremos uma síntese de todas as 14 partes do Twitter Files publicadas até este momento.
A primeira parte, o laptop do Hunter Biden. A primeira revelação foi feita por Matt Taibbi em 2 de dezembro, numa longa thread com mais de 30 postagens, na qual o repórter afirmou possuir informações bombásticas sobre os bastidores da censura no Twitter e na qual ele trouxe à tona o primeiro escândalo do Twitter Files, o caso do laptop do filho do Joe Biden, o Hunter Biden. O caso foi originalmente publicado pelo New York Post em um artigo que continha diversos e-mails extraídos do laptop do filho do Joe Biden, que deixavam claro que o então candidato à presidência da República havia agido em favor de seu filho ainda em 2014, pressionando autoridades ucranianas e conseguindo para ele um cargo executivo na empresa Burisma. De acordo com o que foi apurado por Matt Taibbi, os executivos do Twitter decidiram abafar propositalmente a história por meio de ferramentas de censura na rede social. E de fato, o Twitter passou a remover até links para a notícia do New York Post e até mesmo impediu o compartilhamento do link por mensagens diretas. O responsável direto pela decisão final de banir as referências à notícia seria Vijaya Gadde, uma ex-executiva da empresa. Parte 2, a lista negra do Twitter. A segunda parte do Twitter Files, por sua vez, foi divulgada pela jornalista Bari Weiss em 8 de dezembro, também no próprio Twitter, numa longa thread em que eram expostas as listas negras da rede social. Basicamente, esse sistema consistia da prática do que é conhecido como shadow ban, ou seja, determinado perfil na rede social tinha a sua exibição limitada e o conteúdo produzido em sua página tinha o alcance reduzido quase que por completo. Diversas contas da direita foram incluídas na lista negra do Twitter, como a famosa Libs of TikTok, que basicamente repostava conteúdo produzido no TikTok por progressistas, numa forma de satirizar esses conteúdos da esquerda. Conforme apurado por Bari Weiss, haveria uma equipe informal dentro do Twitter atuando com poder superior ao das equipes formais de moderação, e que seria formada pela já citada Vijaya Gadde, além do próprio Jack Dorsey e em seguida o Parag Agrawal, que também foi CEO da companhia. Parte 3. A censura a Donald Trump. No dia seguinte, Matt Taibbi divulgou uma longa série de tweets a respeito da remoção da conta de Donald Trump da plataforma. Remoção ocorrida no dia 8 de janeiro de 2021, 2 dias após a fatídica invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. O jornalista expôs o fato de que meses antes da invasão, os altos executivos da rede social já traçavam uma estratégia para justificar a exclusão permanente do perfil do então presidente americano no Twitter. Nesse caso, além da participação de Vijaya Gadde, consta também a influência de Jim Baker, então vice-conselheiro-geral do Twitter e que, surpresa das surpresas, havia sido advogado do FBI. Além do caso de Donald Trump, também outros perfis relacionados à política e às eleições foram censurados nos últimos meses de 2020, com interferência direta, ao que tudo indica, de agências governamentais com as quais os executivos do Twitter mantinham contato frequente. Yoel Roth, por exemplo, se reunia semanalmente com o FBI e também com o diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos. Parte 4. A remoção de Donald Trump. No dia 10 de dezembro, o jornalista Michael Schellenberg publicou uma thread expondo como altos executivos do Twitter violaram suas próprias diretrizes da plataforma para remover o então presidente Donald Trump de forma definitiva da rede social. O grande responsável por essa decisão, segundo Schellenberger, seria o citado Yoel Roth, classificado pelo jornalista como extremamente progressista. Uma política específica de censura e cerceamento de opinião foi aplicada para o presidente americano, conforme demonstravam as mensagens trocadas entre os executivos da empresa, às quais Michael Schellenberg teve acesso. No caso da remoção de Donald Trump, o Twitter teria agido à revelia de suas próprias políticas de aceitação de discurso tido como controverso, caso a situação envolvesse opiniões de um indivíduo eleito e cujo debate fosse essencial para a opinião pública, o que, obviamente, era o caso de Donald Trump. Em 2018, o Twitter havia negado a possibilidade de banir Trump e suas postagens da rede, utilizando essa mesma justificativa do interesse público. 2 anos depois, porém, algo havia mudado na empresa. Parte 5. Reação interna à censura de Donald Trump.
Na parte 5 do Twitter Files, publicada em 12 de dezembro, a jornalista Bari Weiss toma o protagonismo relatando as reações internas na plataforma quanto à decisão dos executivos de banir o presidente Trump de forma permanente da rede social. Duas postagens feitas por Trump na manhã do dia 8 de janeiro de 2021 foram utilizadas como justificativa para o seu banimento definitivo, embora diversos funcionários da plataforma não tenham concordado com essa atitude, defendendo a ideia de que as postagens, no final das contas, não representavam nenhum perigo à democracia ou às instituições. Um alto funcionário de origem chinesa, inclusive, afirmou que esse tipo de censura contra opiniões polêmicas era algo extremamente perigoso para uma democracia livre, percepção que ele havia desenvolvido em seu próprio país de origem, ou seja, ele estava preocupado do Twitter estar chegando no nível da China. Ainda assim, o alto escalão do Twitter manteve o banimento de Trump de forma definitiva. Parte 6. A intervenção do FBI. Matt Taibbi volta ativa no dia 16 de dezembro, publicando uma thread com o título de Twitter, a subsidiária do FBI, na qual é evidenciada uma suspeita relação entre o alto escalão da plataforma e a agência estatal, com vistas a censurar e remover diversas publicações, a maior parte delas produzidas por perfis de direita. Entre janeiro de 2020 e novembro de 2022, nada menos que 150 e-mails foram trocados entre Yoel Roth e o FBI. Alguns desses e-mails eram triviais, mas uma quantidade substancial dessa correspondência envolvia também a solicitação de moderação de conteúdo, especialmente a respeito de postagens envolvendo questões eleitorais. Embora seja um fato conhecido por todos que agências governamentais analisam conteúdos postados em redes sociais com frequência, por motivos geralmente associados a, entre aspas, segurança nacional, o que acontecia no Twitter era algo de uma proporção nunca antes vista, de acordo com Matt Taibbi. Mesmo contas pequenas e de pouco alcance foram sumariamente banidas por recomendação do FBI. Todas elas, é claro, com inclinações à direita. Muitas delas sendo apenas de conteúdo satírico. No dia 18 de dezembro, o jornalista complementou a postagem anterior com uma nova thread, trazendo ainda mais informações nesse sentido. Parte 7. Ocultação da história do Hunter Biden. No dia seguinte, Michael Schellenberg publicou a parte 7 do Twitter Files, uma thread que demonstrava a atuação do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para desacreditar a reportagem publicada pelo New York Post a respeito do laptop do Hunter Biden, matéria que já havia sido alvo de censura por parte da plataforma, conforme exposto na parte 1 do Twitter Files. As agências governamentais teriam feito uma verdadeira campanha para desacreditar informações factuais a respeito dos negócios estrangeiros do filho do Joe Biden, antes e depois da publicação da matéria. Ao longo de 2020, Yoel Roth teria sido procurado por agentes do FBI em diversas oportunidades, especialmente no contexto das eleições presidenciais norte-americanas, para que a plataforma censurasse publicações que fizessem menção à questão do laptop do Hunter Biden, sob a acusação de desinformação. A pressão por parte da agência federal deu certo e o Twitter terminou por censurar essa notícia, algo que teve significativo impacto nas eleições daquele ano. Parte 8. Relação do Twitter com o Pentágono. No dia 20 de dezembro, o jornalista Lee Fang, do site The Intercept, tratou da relação entre o Twitter e o Pentágono, afirmando que a plataforma auxiliou os militares em suas operações de influência nas redes sociais. Desde 2017, o Pentágono solicitava ao Twitter que amplificasse o alcance de determinadas contas da plataforma, contas essas que produziam conteúdo tido como estratégico pelos militares americanos. Naquele ano, um funcionário do Comando Central dos Estados Unidos teria solicitado ao Twitter um tratamento especial para 52 contas em língua árabe, responsáveis por publicar conteúdos que atendiam aos interesses do Pentágono. Essas contas foram colocadas em uma lista branca, que, ao contrário da já citada lista negra do Twitter, servia para dar mais visibilidade aos conteúdos postados por determinados perfis. Essas contas, em sua maioria, possuíam fotos de perfil genéricas ou criadas por inteligência artificial, e mesmo assim a plataforma aumentou o alcance de suas publicações e concedeu diversos outros benefícios. As postagens dessas contas geralmente se referiam a ações americanas no Oriente Médio ou carregavam um discurso fortemente anti-Irã ou de apoio à guerra no Iêmen. Em outras palavras, Twitter e Pentágono trabalharam juntos para manipular o discurso público a respeito de assuntos militares de alta relevância mundial.
Parte 9. A reação do FBI. Na véspera do Natal, Matt Taibbi publicou a parte 9 dos arquivos do Twitter sob o título Twitter e outras agências governamentais, em que era exposta a relação entre a plataforma e diversos órgãos do governo americano, como já citado FBI, Pentágono, mas também a CIA, Departamento de Estado. Nas palavras do jornalista, o FBI agia como um porteiro de um vasto programa de vigilância e censura de mídia social, fazendo a ponte entre o Twitter e outras agências. Na verdade, a quantidade de órgãos do governo em contato com a plataforma era tão grande que mesmo os executivos do Twitter se confundiam na hora da gestão das demandas. Nos diversos encontros promovidos por agentes do FBI, os executivos do Twitter recebiam solicitações de todos os tipos, desde assuntos internacionais até temas de relevância para o público norte-americano, e mesmo tópicos de interesse local. O FBI, por sua vez, solicitava a moderação de contas classificadas como problemáticas. No contexto das eleições presidenciais, as interferências se tornaram ainda mais constantes. Parte 10. Covid. No dia 26 de dezembro, o jornalista David Zweig publicou a 10ª parte do Twitter Files sob o título de Como o Twitter manipulou o debate sobre a Covid, segundo o qual foi apurado por Zweig, a plataforma agiu em favor dos interesses do governo americano por meio de 3 ações principais: censura de informações verdadeiras mais polêmicas, censura de perfis de médicos e especialistas que discordavam da opinião mainstream sobre a doença e suprimindo usuários comuns ao menor sinal de manifestação de opiniões tidas como controversas. A manipulação de informações por parte da rede social atingiu seu auge após a posse de Joe Biden, momento no qual o governo americano solicitou ao Twitter a remoção de diversas contas que classificou como anti-vaxxers. A plataforma atendeu essa solicitação e ainda colocou um selo de advertência em contas que publicavam informações contrárias ao discurso estatal sobre a doença, inclusive na conta de um famoso epidemiologista de Harvard. Parte 11. Os supostos grupos de inteligência russos. Já em 2023, no dia 3 de janeiro, Matt Taibbi publicou uma thread no Twitter evidenciando a pressão exercida pelo Partido Democrata contra a plataforma por ocasião das eleições de 2016. Políticos democratas exigiram do Twitter a investigação a respeito de uma suposta rede russa de desinformação que teria influenciado o resultado das eleições americanas, garantindo a vitória de Donald Trump. O Twitter promoveu uma larga investigação em milhares de contas suspeitas sem encontrar nada que fosse conclusivo. Isso, porém, não foi suficiente para o Partido Democrata, que passou a ameaçar o Twitter com a possibilidade da aprovação de uma lei federal restringindo as atividades da plataforma. Parte 12. O belly button do FBI, ou o umbigo do FBI. No mesmo dia, Matt Taibbi publicou a parte 12 dos Twitter Files, tratando o Twitter como o umbigo do FBI, expondo a pressão exercida pelo Centro de Engajamento Global, o SEG, do Departamento de Estado. A agência exigiu que o Twitter censurasse conteúdo considerado polêmico, entre aspas, a respeito da Covid-19, tratando o tema como desinformação russa, especialmente no que se referia à origem do vírus. Além disso, o SEG também solicitou a remoção de uma lista de perfis da plataforma, lista essa que chegava a inacreditáveis 250 mil nomes. Aos poucos, o Twitter foi perdendo a capacidade de negar os pedidos feitos pelas agências governamentais e as interferências se tornaram cada vez mais constantes e intensas. Parte 13. O lobby da Pfizer. No dia 9 de janeiro, Alex Berenson expôs em seu perfil no Twitter a parte 13 dos arquivos da plataforma, uma série de postagens que evidenciava o lobby feito pela Pfizer, grande fabricante de vacinas, junto ao Twitter, no intuito de censurar postagens que questionassem a eficácia das vacinas fabricadas pela empresa. Scott Gottlieb, que havia sido conselheiro do FDA, autoridade farmacêutica norte-americana, a Anvisa de lá, e que é atualmente membro da diretoria da Pfizer, enviou um e-mail a Todd O'Boyle, o homem forte do Twitter junto à Casa Branca, solicitando a censura de uma postagem que poderia ser corrosiva para os interesses da empresa. O'Boyle solicitou então ao Departamento de Resposta Estratégica que atendesse ao apelo do ex-conselheiro do FDA e, embora o departamento tenha relatado que a postagem em questão, que afirmava que a imunidade natural é superior à imunidade adquirida por meio de vacinas, não violasse nenhuma regra da plataforma, ela ainda assim foi censurada e teve seu alcance drasticamente reduzido.
parte 14, o Russiagate. A última parte revelada até aqui do Twitter Files, Matt Taibbi apresentou o chamado caso Russiagate, um esforço coordenado por parte dos membros do Partido Democrata, integrantes da grande mídia e do próprio Twitter, para validar uma falsa afirmação de que bots russos estavam por trás da hashtag #ReleaseTheMemo. A hashtag faria referência a um memorando enviado pelo republicano Dave Nunes ao Comitê de Inteligência na Câmara dos Deputados, denunciando abusos cometidos pelo FBI na investigação de nomes ligados ao ex-presidente Trump, por ocasião das eleições de 2016. A partir da liberação desse memorando, a hashtag #ReleaseTheMemo ganhou grande repercussão no Twitter, trazendo ao interesse do público o assunto em questão. Porém, tanto a grande mídia norte-americana como o Partido Democrata afirmaram, com base em fontes extremamente duvidosas, que a hashtag estava sendo promovida por meio de um esforço russo, através do uso de bots e perfis falsos. Embora o Twitter não tenha encontrado qualquer evidência nesse sentido, a plataforma terminou por encampar o discurso do governo para evitar maiores atritos. Todos os pontos expostos por Matt Taibbi e seus colegas jornalistas deixam claro que, muito além do viés esquerdista que o alto escalão do Twitter venha a possuir, o fato é que a interferência de agências estatais na plataforma foi a maior responsável pelos eventos de censura e desinformação veiculados pela rede social nos últimos anos. Não se trata de uma gestão tendenciosa do Twitter promovida por seus ex-diretores, mas de uma intromissão do Estado americano nas políticas privadas de uma rede social, violando todos os princípios de independência que poderiam se esperar na relação entre governo e agentes privados. O Twitter Files mostra a realidade de que os governos se valem dessas grandes redes sociais para promover sua própria ideologia e seus próprios interesses. Esqueça essa história de que o Estado é responsável por combater fake news, ou o Estado tem que regulamentar as redes sociais para que elas não sejam tendenciosas. Não, o Estado é isso sim o maior promotor de notícias falsas, e o seu real interesse não é a busca pela verdade objetiva coisa alguma, mas sim manipular a realidade e formular ao redor dela a sua própria verdade, aquela verdade validada pelos órgãos de censura estatal. Não, o grande problema do viés ideológico do Twitter não eram seus diretores, seus funcionários ou mesmo seu presidente. O problema sempre foi o governo dos Estados Unidos. Numa sociedade livre, as empresas tomariam decisões mais sensatas para fidelizar seu público e assim garantir um lucro cada vez maior. Afinal das contas, o lucro é o objetivo de uma empresa privada. Mas, num livre mercado, esse lucro só pode ser obtido se os interesses dos clientes dessa empresa forem atendidos. E quanto mais clientes uma empresa tiver, maior vai ser a chance de que ela, de fato, venha a dar lucro. Essa própria tendência natural do mercado é responsável por tornar a sociedade mais inclusiva, menos preconceituosa e mais aberta. Uma empresa que, por exemplo, impeça pessoas de uma determinada etnia em seu estabelecimento, terminará por sofrer prejuízos. Em primeiro lugar, porque terá menos clientes, uma vez que as pessoas dessa etnia específica deixarão de consumir seus produtos e serviços. Em segundo lugar, porque muitas pessoas que reprovam esse tipo de atitude discriminatória também deixarão de frequentar o estabelecimento. Com menos cliente, o lucro será melhor, a empresa racista começará a perder espaço para seus concorrentes, que aceitam um público mais abrangente e menos discriminatório. Uma rede social, por esses mesmos motivos, terá todos os incentivos para criar um ambiente agradável para seus usuários. Ela terá certamente mecanismos para combater racismo, discurso de ódio, perseguição de minorias, mas sem cair no excesso de controle e censura e sem tender para lado nenhum. Simplesmente porque a empresa quer lucrar, e esse equilíbrio ideal é o cenário mais vantajoso. Por isso as redes sociais, numa sociedade plenamente livre, trabalhariam nesse sentido. Porém, não é isso que temos hoje, porque a constante Estado faz parte da equação. Ao contrário do que acontece no livre mercado, o Estado não tem necessidade de agradar seus clientes, pelo simples fato de que o Estado não tem clientes. Sua estrutura é financiada por pagadores de impostos de forma coercitiva, e esses mesmos não possuem a possibilidade de simplesmente trocar o prestador de serviço. O Estado, portanto, utiliza-se da censura de forma recorrente para privilegiar seus próprios interesses, ainda que isso se reverta em prejuízo para empresas e clientes. Distorção de informações e favorecimento de grupos tendem a prejudicar o negócio, e a grande prova disso é que o Twitter dá
grava prejuízo constante. Mas para o Estado, isso não faz diferença, porque ele não será prejudicado. Aliás, as piores políticas de racismo já aplicadas em toda a história foram concebidas e mantidas pelo aparato estatal, o que faz dos estados os maiores entes racistas que já existiram. Ao abrir a caixa preta do Twitter, pelo menos parcialmente, uma vez que é bem provável que exista ainda muita coisa a ser ventilada, Elon Musk fez uma ótima manobra no intuito de desvincular a empresa, de uma vez por todas, do controle indireto estatal, escancarando as absurdas intervenções das esferas estatais na gestão do Twitter. O bilionário pode ter dificultado futuras intervenções por parte do governo americano. Talvez, ao tirar o Estado do seu caminho, pelo menos nesse aspecto, Elon Musk consiga entregar o que prometeu ao comprar o Twitter: uma rede social livre de censura e de intervenções arbitrárias, motivadas, em sua maioria, como vemos agora, por interesses estatais. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!